Já se perguntou o que aconteceria se a sua última oração fosse a única que Deus precisasse ouvir? Um hospital em ruínas, uma menina sem esperanças e um médico que já não acreditava em milagres, até que uma noite tudo mudou. Esta não é uma história inventada, é o relato de como o impossível atravessou as portas do real quando só restava um fio de fé pendurado no céu. Havia um médico chamado Mateu. Ele tinha 42 anos e um coração endurecido pela dor. Trabalhava num hospital público de uma cidade esquecida no meio das montanhas, onde os recursos eram escassos, os pacientes eram muitos e as esperanças quase nenhuma. Mateu tinha sido diferente anos atrás, jovem idealista, cheio de vocação, mas a vida tinha o atingido até o transformar num homem que cumpria o seu turno sem esperar nada mais do que o fim do dia. A sua esposa tinha morrido há 5 anos num acidente que ele não pôde evitar. Desde então, vivia sozinho num pequeno apartamento com paredes vazias e um silêncio pesado. Não orava, não lia, não esperava. Apenas existia. Todas as manhãs chegava ao hospital com o mesmo ar cansado, cumprimentava mal, revia prontuários e atendia casos com fria eficiência. Os pacientes o respeitavam pelo seu conhecimento, mas ninguém o amava, porque Mateus já não tinha alma visível, apenas experiência. A sua rotina era mecânica. Acordava às 5 da manhã, preparava café amargo, tomava banho em silêncio e caminhava 6 quadras até o hospital em qualquer clima. Chuva, sol, nevoeiro, não importava. Tudo lhe era indiferente. No seu consultório tinha uma foto embaçada da esposa, para a qual quase já não olhava. Não porque não se lembrasse dela, mas porque recordar doía demais. Preferia o entorpecimento. Preferia não sentir nada a sentir aquele vazio que o consumia todas as noites quando voltava para casa. Os colegas tinham parado de o convidar para reuniões. Sabiam que ele sempre diria que não. As enfermeiras o respeitavam, mas o temiam um pouco. Não porque fosse cruel, mas porque era distante. Como se estivesse ali, mas não realmente. Como um fantasma de jaleco branco que cumpria funções, mas não se ligava a ninguém. E assim tinham passado 5 anos completos. 5 anos de sobrevivência automática, sem propósito real, sem brilho, sem nada que o fizesse sentir-se vivo. A chegada de Lucia. Numa tarde de outubro, uma menina de 7 anos chamada Lucia deu entrada no hospital. Vinha acompanhada da avó, uma mulher do campo com as mãos calejadas e os olhos cheios de lágrimas contidas. A pequena tinha febre alta, tosse severa e uma palidez que assustava. Mateu analisou os exames e o seu rosto não se alterou. Pneumonia avançada com complicações cardíacas, os pulmões estavam comprometidos e o coração batia de forma irregular. O prognóstico não era bom. A avó olhou com desespero, agarrando-se ao seu braço. Doutor, a minha menina vai ser curada? Mateu fechou a pasta com um golpe seco. Faremos o possível, mas a senhora deve entender que o estado dela é crítico, não posso prometer nada. A avó ajoelhou-se à frente dele no meio do corredor. Por favor, doutor, ela é tudo o que me resta. Os pais morreram há 1 ano num desabamento. Só restamos nós duas. Ela é a minha única razão para continuar a respirar. Mateus sentiu algo desconfortável no peito, como uma pontada breve que tentou ignorar. Farei o meu trabalho, senhora. É só isso que posso prometer. Levante-se, por favor. Ajudou-a a ficar de pé com um gesto mais protocolar do que compassivo e afastou-se rapidamente para o seu escritório. Não queria envolver-se emocionalmente. Essa era sua regra, nunca se envolver, porque envolver-se significava sofrer e ele já tinha sofrido o suficiente. Lucia foi internada na enfermaria comum do segundo andar. Não havia camas na terapia intensiva. O hospital estava sobrecarregado como sempre. Mateu indicou antibióticos de largo espectro, oxigênio suplementar e monitorização constante dos sinais vitais, mas sabia que sem equipamentos adequados e sem possibilidade de uma cirurgia de emergência, se as coisas piorassem, as probabilidades eram mínimas. Dava-lhe uma semana, talvez menos. Durante os primeiros 3 dias, Lucia piorou rapidamente. A sua respiração tornou-se um ronco agônico que se ouvia do corredor. Os seus lábios ficaram azuis e o seu pequeno corpo tremia a cada tosse violenta que lhe arrancava gemidos de dor. As enfermeiras faziam o que podiam, mas todos sabiam que estavam a perder a batalha. Mateu passava todas as manhãs durante a sua ronda, verificava os sinais vitais em silêncio, ajustava doses e saía sem dizer muito. Mas algo naquela avó o perturbava profundamente. Paz no meio da tempestade. A mulher não se mexia do lado dela nem por um segundo. Dormia numa cadeira de plástico desconfortável,
comia o pouco que as enfermeiras lhe davam e passava as horas a rezar em voz baixa com um terço velho e desgastado entre os dedos. Não era sua insistência que incomodava Mateu, era sua paz. Apesar da dor evidente, apesar de ver a neta agonizar, ela tinha uma calma estranha que ele não conseguia entender. Uma serenidade que parecia vir de outro lugar, de uma fonte invisível que ele tinha deixado de procurar há muito tempo. Uma noite, enquanto fazia sua ronda tardia por volta das 11, Mateu encontrou a avó acordada junto à cama de Lucia. A menina dormia com dificuldade sob a luz tênue do candeeiro do corredor. O monitor emitia bipés irregulares. A cena era desoladora. Mateu parou na porta sem saber bem por quê. Não está a dormir? Perguntou em voz baixa, quase num sussurro. A avó levantou o olhar. Os seus olhos estavam cansados, mas tranquilos. Não posso, doutor, mas não é por medo nem por angústia. É porque estou a orar. Estou a falar com o único que pode fazer algo que nós não podemos. Mateu franziu a testa com uma mistura de desconforto e ceticismo. E a senhora acredita que isso vai mudar alguma coisa? Acha que as suas orações vão curar uma pneumonia bilateral com falha cardíaca iminente? A mulher sorriu com uma ternura desarmante. Não se ofendeu, não se pôs na defensiva, apenas olhou para ele com compaixão, como se entendesse algo que ele não entendia. Não sei se vai mudar o que acontece cá fora, doutor, mas já mudou o que acontece aqui dentro. Apontou para o peito com o dedo indicador. E quando o que está dentro está em paz, podemos enfrentar qualquer tempestade lá fora, até a pior. Mateu não soube o que responder. Ficou ali parado por uns segundos eternos a olhar para aquela mulher humilde que tinha algo que ele tinha perdido. Finalmente assentiu levemente e saiu da sala sem dizer mais nada. Caminhou pelos corredores vazios do hospital sentindo um peso estranho no peito. Aquelas palavras tinham atingido de uma forma inesperada. Chegou ao seu escritório, fechou a porta e sentou-se na escuridão sem acender a luz. A rendição. Naquela noite, sozinho no seu escritório, Mateu olhou pela janela para a cidade escura salpicada de luzes amarelas e brancas que piscavam como estrelas terrestres. Há anos que não pensava em Deus. Há anos que não pedia nada, que não esperava nada do céu. Mas algo nas palavras daquela mulher tinha lhe removido uma pedra que ele julgava enterrada para sempre sob camadas e camadas de dor, ressentimento e decepção. Ficou ali até as 2 da madrugada, simplesmente a olhar para o nada, a recordar fragmentos de uma vida que já não existia. Lembrou-se de quando ele também costumava orar. Lembrou-se das missas de domingo com a esposa, das conversas sobre fé, das noites em que liam juntos passagens da Bíblia antes de dormir. Tudo isso parecia de outra vida, de outra pessoa, como se o Mateu que acreditava tivesse morrido junto com a esposa naquela tarde cinzenta de inverno. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto Mateu revia uns estudos no laboratório, os alarmes começaram a soar no segundo andar. O seu coração acelerou instintivamente. Correu escadas acima, saltando degraus, e ao chegar viu o código vermelho sobre a porta da sala onde estava a Lucia. Entrou de repente. A menina estava em paragem respiratória. O seu pequeno corpo convulsionava enquanto as enfermeiras tentavam estabilizá-la com desespero. Mateu assumiu o controle imediatamente. Ordenou medicação de emergência, reanimação manual, ajuste do oxigênio, monitorização contínua. As suas mãos moviam-se com precisão automática enquanto a sua mente calculava probabilidades e opções. Durante 15 minutos eternos, lutou para trazer de volta. Cada segundo parecia uma hora. Finalmente o pulso regressou, fraco e irregular, mas presente. Lucia ficou inconsciente, ligada a um respirador velho que fazia mais barulho do que bem e que podia falhar a qualquer momento. Mateu saiu da sala com o jaleco encharcado de suor e as mãos a tremer. No corredor, a avó estava de joelhos no chão. Não gritava, não chorava histericamente, apenas murmurava uma oração que Mateu conseguiu ouvir de onde estava. Senhor, se é tua vontade levá-la comigo, aceito a tua decisão. Mas se ainda há tempo, se ainda há um propósito para ela nesta terra, age no corpo dela. Peço-te não por mim, mas pela tua glória e pelo teu nome. Mateu ficou paralisado a olhar para ela. Algo dentro dele fraturou-se naquele momento como um cristal que tinha estado a rachar durante anos e que finalmente cedeu. Aquela mulher não estava a suplicar pela sua vontade. Estava a entregar a situação por completo. Havia uma diferença abismal entre as duas coisas e Mateu, que passara anos a tentar controlar tudo, reconheceu de imediato. Aquela era uma fé que ele não tinha, uma fé que não dependia de resultados, mas de confiança pura, um milagre silencioso.
Naquela noite, Mateu não conseguiu dormir. Revirou-se na sua cama vazia, a olhar para o teto escuro, a ouvir o tic-tac do relógio de parede que parecia mais alto do que nunca. Lembrou-se da esposa, lembrou-se das suas mãos quentes, da sua voz suave a dizer-lhe aquela frase que agora voltava como um eco distante. Mateu, nunca deixes de acreditar. Aconteça o que acontecer, nunca deixes de acreditar, porque a fé não é garantia de que nada de mal acontecerá, é a certeza de que não estará sozinho quando acontecer. Mas ele tinha deixado de acreditar. Tinha deixado porque acreditar doía mais do que não acreditar, porque ter fé e depois perder o que se ama parece uma traição cósmica. Mas agora, ao ver aquela avó ajoelhada com uma paz que desafiava toda a lógica, Mateu começou a perguntar-se se tinha estado errado todo este tempo. Se calhar a fé não era sobre obter o que se quer, mas sobre encontrar paz mesmo quando não se obtém. Às 3 da madrugada levantou-se. Não podia continuar assim. Vestiu a primeira coisa que encontrou, saiu do seu apartamento e caminhou pelas ruas vazias e frias da cidade. Os seus passos levaram-no sem pensar a uma velha capela que estava sempre aberta. Era pequena, humilde, com bancos de madeira desgastados e velas acesas que projetavam sombras dançantes nas paredes. Entrou, o lugar cheirava a cera derretida, incenso e madeira velha. Sentou-se num banco do fundo, completamente sozinho. O silêncio era tão profundo que conseguia ouvir a sua própria respiração ofegante. E pela primeira vez em 5 anos completos, falou em voz alta, dirigindo-se a alguém que não podia ver, mas que alguma vez tinha acreditado ser real. Deus, se estás aí, se realmente existes, e se ainda te importas com o que acontece aqui embaixo, preciso que me ouças. Não sei como pedir. Não sei se mereço que me ouças depois de me ter afastado tanto. A sua voz tremia. Mas essa menina não tem culpa da minha incredulidade. Ela não tem culpa da minha dor nem da minha amargura. Se ainda fazes milagres, se ainda intervens nesta realidade partida, faz por ela, não por mim. Por ela e por essa avó que tem mais fé no dedo mindinho do que eu tive em toda a minha vida. E se não pode salvá-la, se já está decidido que ela vai, pelo menos ajuda-me a não perder o pouco que me resta de humanidade, porque sinto que me estou a converter em pedra por dentro. Chorou sem ruído, com a cabeça entre as mãos, as lágrimas caíam sobre o chão de madeira, formando pequenas manchas escuras. Não esperava uma resposta audível. Não esperava que o teto se abrisse nem que uma voz retumbante lhe falasse. Só precisava de libertar tudo o que tinha guardado durante anos num canto escuro da sua alma. Precisava de admitir em voz alta que estava quebrado, que não conseguia sozinho, que precisava de ajuda, o alvorecer da cura. Quando saiu da capela, o céu começava a clarear com tons cinzentos e rosados no horizonte. O ar frio da madrugada bateu-lhe no rosto. Respirou fundo, regressou ao hospital caminhando devagar, com a alma estranhamente leve, como se algo pesado e invisível se tivesse desprendido das suas costas durante aquela oração desesperada. Não sabia se algo ia mudar, mas pelo menos tinha deixado de carregar sozinho. Ao chegar à sala de Lucia, encontrou as enfermeiras reunidas em frente à porta a falar em voz baixa com expressões de espanto. Doutor Mateu, venha rápido. Tem de ver isto. O coração de Mateu acelerou, temendo o pior. Correu para o quarto, preparando-se mentalmente para o que fosse. Mas ao entrar, viu algo que o deixou sem palavras. Lucia estava acordada. Os seus olhos, que há dias pareciam vidrados e ausentes, agora brilhavam com vida. A sua respiração, embora ainda assistida pelo respirador, era notavelmente menos forçada. A saturação de oxigênio tinha subido. O ritmo cardíaco tinha se estabilizado. A avó chorava, abraçando-a com suavidade infinita, enquanto a menina lhe acariciava o cabelo grisalho. Avó, tenho fome, tinha dito apenas 10 minutos antes. Essas 2 palavras simples tinham sido um milagre em si mesmas. Mateu aproximou-se lentamente, quase sem se atrever a acreditar no que via. Verificou os monitores repetidamente. Os números não mentiam. Havia uma melhoria significativa. Não dramática, não instantânea, mas real e inegável. Pegou no estetoscópio e auscultou seus pulmões. Ainda havia congestão, mas o padrão respiratório era diferente. Mais forte, mais estável. Reviu seu prontuário comparando com os registros das últimas horas. Não tinha uma explicação médica imediata para aquela melhoria. Tinha visto casos assim antes durante a sua carreira. Recuperações inesperadas que desafiavam as estatísticas.
Sempre os tinha atribuído à resistência natural do corpo humano, a fatores fisiológicos complexos, a variáveis que não tinham sido consideradas no diagnóstico inicial. Mas desta vez, algo lhe dizia que havia mais. Desta vez, não podia simplesmente arquivá-lo como uma anomalia estatística e seguir em frente. Desta vez, sentia no fundo do seu ser que tinha sido testemunha de algo que a ciência sozinha não podia explicar completamente. Lucia olhou para ele com seus grandes olhos escuros. Doutor, já vou ser curada? A sua voz era fraca, mas clara. Mateus sentiu um nó na garganta. Vais ficar bem, pequena. Vais ficar bem. Saiu do quarto com as pernas a tremer. Encostou-se à parede do corredor e fechou os olhos. Na sua mente ressoava a oração que tinha feito apenas umas horas antes naquela capela solitária. Teria sido coincidência? Teria sido simplesmente o curso natural imprevisível da doença? Ou teria sido algo mais? Não tinha respostas. Só tinha uma sensação avassaladora de gratidão misturada com espanto. Durante os dias seguintes, Lucia continuou a melhorar de forma constante e progressiva, pouco a pouco, mas sem recuos. Os pulmões começaram a limpar, a febre desapareceu por completo, a cor voltou ao seu rosto, o apetite regressou, o seu riso tímido começou a ser ouvido na sala. As enfermeiras a adoravam. Os outros pacientes sorriam quando a viam passar na sua cadeira de rodas pelos corredores acompanhada da avó. A transformação. Mateu visitava 3 vezes por dia, não apenas por protocolo médico, mas porque precisava de a ver. Cada melhoria da menina era como um alívio para sua própria alma atrofiada. Cada sorriso de Lucia era um lembrete de que ainda existia luz no meio de tanta escuridão. Cada palavra de agradecimento da avó era um bálsamo para feridas que ele julgava incuráveis. Uma tarde, enquanto Mateu lhe verificava a pressão arterial, Lucia perguntou-lhe com curiosidade infantil: Doutor, o senhor acredita em anjos? Mateu pousou o tensiômetro sobre a mesa e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Por que é que me perguntas isso, Lucia? A menina brincava com a ponta do lençol. Porque quando estava muito a dormir, quando tudo estava escuro e me doía muito, vi um anjo brilhante que me abraçou. Mateu sentiu um arrepio a percorrer-lhe a espinha. E o que é que te disse? Lucia olhou para ele com total seriedade. Não me disse nada com palavras, doutor, mas senti que me dizia para não ter medo, que ainda não era a minha hora, que a minha avó precisava de mim e que eu também tinha coisas importantes para fazer aqui. E quando me abraçou, já não me doeu nada. Tudo ficou tranquilo e quentinho, como quando a minha avó me agasalha nas noites frias. Mateu não soube o que dizer. Podia ter descartado isso como uma alucinação induzida pela febre alta ou pela falta de oxigênio. Essa teria sido a explicação racional e científica. Mas algo na forma como Lucia o contava, com aquela certeza tranquila e aquela paz nos olhos, impedia-o de o reduzir a simples neurologia. Saiu da sala com os olhos úmidos a tentar processar tudo o que estava a experimentar. A partilha da antorcha. Nessa noite, Mateu voltou à capela. Desta vez não foi por desespero, mas por agradecimento. Ajoelhou-se em frente ao altar simples e pela primeira vez em anos não pediu nada. Apenas disse obrigado. Obrigado por ouvir, obrigado por responder, obrigado por não me abandonares mesmo quando eu te abandonei. As palavras saíam desajeitadas e entrecortadas, mas saíam de um lugar profundo que tinha estado fechado durante demasiado tempo. 2 semanas depois, Lucia teve alta. A sua recuperação foi oficialmente catalogada como excepcional por toda a equipa médica. Na reunião de revisão do caso, alguns médicos especularam sobre diagnósticos iniciais incorretos. Outros falavam da capacidade de recuperação pediátrica. Alguns simplesmente atribuíram à sorte ou a um erro na interpretação dos estudos. Mateu ouvia em silêncio sem rebater nada, mas no seu coração sabia que tinha sido algo mais. Algo que não cabia nos manuais de medicina. No dia em que Lucia saiu do hospital, a avó procurou-o antes de partir. Encontrou-o no seu escritório a terminar papéis. A mulher entrou com seu vestido humilde e o seu sorriso sereno. Sem dizer uma palavra, aproximou-se e abraçou-o com força. Mateu, que passara anos a evitar contato emocional com quem quer que fosse, desta vez não resistiu. Retribuiu o abraço e, pela primeira vez desde a morte da esposa, chorou nos braços de outra pessoa. Doutor, disse a avó com voz suave quando finalmente se separaram, o Senhor não só curou a minha neta, o Senhor também se curou a si mesmo. Eu vi nos seus olhos desde a primeira semana. Estava tão quebrado quanto a minha Lucia. Mas Deus curou os dois.
ela por fora e o Senhor por dentro. Mateu assentiu sem poder falar. A mulher pegou nas suas mãos. Não deixe que esta semente seque, doutor. Regue-a, cuide dela, porque o Senhor tem um propósito grande, mais grande do que imagina. A avó e Lucia foram-se naquela tarde. Mateu viu-as afastar-se da janela do seu escritório. Lucia ia de mão dada com a avó, caminhando devagar, mas com firmeza. Antes de subir para o autocarro, a menina virou-se, procurou a janela onde sabia que ele estaria e acenou com a mão no ar. Mateu sorriu e retribuiu o aceno. Algo no seu interior tinha mudado para sempre. Desde esse dia, Mateu começou uma transformação silenciosa, mas profunda. Continuava a ser o mesmo médico rigoroso, profissional e dedicado, mas algo no seu olhar era completamente distinto. Tinha recuperado a chama que todos julgavam extinta. Voltou a cumprimentar com calor genuíno, a ouvir com paciência, a tocar os pacientes não só com as mãos experientes, mas com empatia real. Os seus colegas notaram, mas não perguntaram. Simplesmente se alegraram por ter de volta o Mateu que alguma vez conheceram. Multiplicar a fé. Todas as noites, antes de dormir, Mateu abria a Bíblia que tinha guardado numa gaveta durante 5 longos anos. Ainda não lia passagens completas, apenas um versículo por noite. Mas esse versículo acompanhava-o durante todo o dia seguinte como um sussurro constante, a lembrar-lhe que não estava sozinho, que nunca tinha estado, que só tinha deixado de ouvir. Um mês depois de Lucia ter tido alta, Mateu recebeu uma carta no hospital. Estava escrita com letra infantil irregular e cheia de cores. Dizia: "Querido doutor Mateu, obrigada por não desistir de mim quando eu estava muito doente. A minha avó disse que o senhor também estava doente por dentro e que Deus nos curou a nós os dois. Eu acredito nela. Quando for grande, quero ser médica como o senhor para ajudar outras crianças a não ter medo. Gosto muito do senhor. Lucia." Mateu leu aquela carta 5 vezes seguidas. Depois guardou-a na primeira gaveta da sua secretária, junto à foto da sua esposa. E cada vez que sentia que a rotina o sufocava, cada vez que um caso parecia impossível, cada vez que a dúvida batia à sua porta com pancadas insistentes, abria aquela gaveta e relia as palavras tortas de uma menina de 7 anos que lhe recordavam por que é que ele continuava ali. Os meses passaram. O hospital continuava a ser o mesmo lugar precário, com paredes a descascar, equipamentos obsoletos e recursos limitados. Mas algo no ambiente tinha mudado subtilmente. Os colegas de Mateu começaram a notar a sua transformação e isso gerou conversas. Um jovem médico recém-chegado aproximou-se dele um dia na cafetaria. "Doutor Mateu, posso perguntar-lhe algo pessoal?" Mateu pousou o café na mesa. "À vontade." O jovem olhou para ele com olhos cansados. "Como é que consegue não se quebrar neste lugar? Estou cá há apenas 3 meses e já sinto que não aguento mais. As carências, as perdas, a impotência, como é que continuo em frente?" Mateu respirou fundo antes de responder. "Eu também estive exatamente onde tu estás. Eu quebrei-me, rendi-me emocionalmente, mas aprendi algo fundamental que mudou tudo." Fez uma pausa. "Nós não sustentamos a vida. Somos apenas instrumentos, ferramentas nas mãos de algo muito maior. Se queres seguir em frente sem te destruires no processo, tens de deixar que essa força maior te sustente a ti primeiro. Porque se tentares carregar tudo sozinho, vais afundar-te. Garanto-te." O jovem médico processou as palavras em silêncio. Não entendeu completamente naquele momento, mas aquelas palavras ficaram com ele e meses depois regressaria a Mateu para lhe agradecer. O âncora quando tudo desaba. Um ano exato após a recuperação de Lucia, Mateu organizou algo que nunca tinha feito antes: uma pequena missa na capela do hospital. Convidou o pessoal médico, enfermeiras, pacientes que pudessem comparecer e famílias. Não era obrigatório, apenas um convite aberto para quem quisesse acompanhá-lo. Para sua surpresa, compareceram mais de 50 pessoas. A capela estava cheia. Ali, em frente a todos, com as mãos a tremer e a voz embargada, Mateu partilhou o seu testemunho completo. Falou da sua dor, da morte da esposa, dos 5 anos de escuridão de Lucia, da avó que lhe ensinou que a paz não vem do controle, mas da entrega. Falou da sua oração desesperada na madrugada e de como tudo começou a mudar a partir desse momento. "Não vos vou mentir dizendo que a fé resolve todos os problemas", disse com honestidade brutal. "Não resolve. Continuaremos a perder pacientes. Continuaremos a enfrentar casos impossíveis. Continuaremos a ver dor e morte. Mas o que a fé faz
é dar-vos uma âncora quando tudo desaba, dar-vos uma razão para vos levantardes mesmo quando não faz sentido fazer. Eu estava morto por dentro e nem sequer o sabia. Até que uma avó humilde me lembrou que desistir não é a única opção quando tudo dói. O silêncio na capela era absoluto. Algumas pessoas choravam caladamente. Outras simplesmente olhavam para o chão, processando as suas próprias batalhas internas. No final da missa, uma enfermeira da área de oncologia aproximou-se de Mateu com os olhos vermelhos. Doutor, obrigada. Eu também tinha perdido a minha fé há anos. Há tanto tempo que vejo pessoas a morrer que deixei de acreditar que havia algo para além da dor. Mas hoje, ao ouvi-lo, algo dentro de mim voltou a acender-se. Obrigada pela sua coragem em partilhar isto. Mateu abraçou-a. Não agradeças, apenas passa a tocha. É a única coisa que podemos fazer. Receber luz e passá-la. Desde então, o hospital deixou de ser apenas um lugar onde se tratavam doenças. Tornou-se também um espaço onde se semeava esperança. Não porque os recursos melhorassem magicamente, mas porque as pessoas que trabalhavam ali começaram a sarar por dentro. E essa cura interior transmitia-se como ondas invisíveis. Os pacientes sentiam-no, as famílias notavam. Havia algo diferente no ar. O propósito de Mateu continuou seu trabalho com um renovado propósito. Já não era apenas um médico a cumprir turnos. Era alguém que entendia que a sua profissão era um chamado, não apenas uma carreira. Cada paciente tornou-se uma oportunidade de semear algo mais do que medicina. Cada diagnóstico difícil transformou-se numa chance de oferecer não apenas tratamento, mas também consolo genuíno. Os anos seguiram o seu curso inevitável. Mateu envelheceu. Os cabelos brancos povoaram o seu cabelo, as rugas marcaram o seu rosto, mas os seus olhos mantinham aquela chama recuperada naquela madrugada na capela. Nunca mais voltou a ser o homem amargurado que tinha sido. Continuaram a chegar casos difíceis, perdas dolorosas, noites longas sem respostas, mas agora enfrentava-as de forma diferente. Já não estava sozinho. Uma tarde recebeu um telefonema que o fez sorrir de orelha a orelha. Era a avó de Lucia. A sua voz soava mais rouca, mais cansada pela passagem do tempo. Dr. Mateus, só queria avisá-lo de algo lindo. A minha Lucia acabou de terminar o ensino secundário e foi aceite na faculdade de medicina. Vai estudar para ser médica. E pediu-me para lhe dizer que o senhor foi a inspiração dela, que quer ser como o médico que nunca desistiu dela. Mateus sentiu que as lágrimas brotavam sem permissão. Diga-lhe que estou orgulhoso. Diga-lhe que será uma médica extraordinária. E diga-lhe que gostaria de a ver quando tivesse tempo. Uma semana depois, Lucia visitou o hospital. Já não era a menina pálida e frágil de 7 anos. Era uma jovem de 17 anos brilhante, cheia de vida e com um sorriso que iluminava qualquer espaço. Quando viu Mateu, correu e abraçou-o com força. Doutor, consegui. Vou estudar medicina por causa do senhor e da minha avó. Mateu olhou para ela com imenso orgulho. Não, Lucia, não o faças por nós. Faz porque tens um dom, e esse dom deve ser partilhado com o mundo. Lucia sentiu com lágrimas nos olhos. Vou trabalhar neste hospital quando terminar. Quero devolver o que vocês me deram. Mateu sorriu. Este hospital vai receber-te de braços abertos. Mas não venhas devolver nada, vem multiplicar, porque é assim que a verdadeira fé funciona. Não se devolve, multiplica-se. Naquela tarde, Mateu voltou para casa com o coração cheio. Sentou-se na sua poltrona velha, abriu a sua Bíblia e escreveu no seu diário pessoal algo que não escrevia há anos. Deus, obrigado por não desistires de mim quando eu desisti de ti. Obrigado por usares uma menina e a sua avó para me lembrares quem eu sou realmente. Se alguém algum dia ler isto, que saiba algo fundamental. Os milagres nem sempre são ruidosos. Às vezes são uma mudança silenciosa no coração. E essa mudança interna, é a mais poderosa de todas, porque é a partir daí que tudo o resto se transforma. Fechou o caderno. Olhou pela janela o pôr do sol a pintar o céu com tons de laranja e púrpura. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se completo. Não porque tudo fosse perfeito, mas porque tinha aprendido que a paz não depende das circunstâncias externas, mas do que se carrega dentro. E ele agora carregava algo que julgava perdido para sempre. Fé viva, palpitante, real. Se esta história tocou algo dentro de si e quer continuar a ver testemunhos que lhe recordem que nunca está sozinho, subscreva o canal agora mesmo.
E se eu te contasse que o homem salvou centenas de pessoas da escuridão, mas quando ele mais precisou, todos olharam para o outro lado? Inscreva-se antes de continuar, porque esta história vai mudar a forma como você vê aqueles que estão sempre disponíveis. Nos arredores de uma cidade costeira, onde as ondas batiam contra os penhascos com uma fúria antiga e o vento salgado se infiltrava em cada fresta, vivia um homem chamado Julian. Ele não era médico nem padre. Também não tinha diploma universitário nem uma grande família para apoiá-lo. Mas ele tinha algo que, com o passar dos anos, se tornou o salva-vidas invisível de toda uma comunidade. Sua capacidade de ouvir sem julgar. Julian vivia em uma casa caindo aos pedaços à beira da estrada principal. Era uma construção de pedra e madeira, com telhas soltas que soavam como tambores quando chovia e uma varanda onde sempre havia 2 cadeiras esperando, uma para ele, outra para quem precisasse se sentar. Todas as tardes, sem falta, Julian saía com uma xícara de café e ficava ali simplesmente presente. Ele não fazia nada de extraordinário, apenas estava, mas essa presença se tornou um farol. As pessoas começaram a passar casualmente por sua casa. No início era uma saudação, depois uma conversa breve, em seguida uma confissão. Julian nunca perguntava, mas estava sempre pronto para responder. Ele ouvia a mãe, que já não sabia como falar com seu filho adolescente, o homem que havia perdido o emprego e não se atrevia a contar para a esposa, a jovem que havia sido abusada e não tinha palavras para nomear isso. Nunca cobrava, jamais pedia nada em troca. Dizia que ouvir era sua forma de agradecer o ar que respirava, e embora não tivesse muito, sempre encontrava uma maneira de aliviar o peso dos outros. Um conselho, uma xícara de chá, uma frase no momento exato. Sua casa se tornou um refúgio sem placa, e aqueles que entravam destruídos saíam um pouco mais inteiros. Na cidade, seu nome se tornou sinônimo de solução. Quando alguém estava à beira do colapso, a resposta era sempre a mesma: vá falar com Julian. Quando um casamento estava prestes a se romper, Julian os sentava em sua varanda e os ajudava a lembrar por que haviam se escolhido. Quando uma criança sofria bullying na escola, Julian ia pessoalmente conversar com os professores, sem fazer escândalo, mas com firmeza. Não tinha consultório nem horários. Se alguém chorava às 3 da manhã, encontrava a luz de sua janela acesa. Se alguém precisava escapar de uma casa violenta, sua porta nunca tinha chave. Se alguém pensava em tirar a própria vida, Julian de alguma forma sabia e aparecia bem a tempo, com aquele olhar que dizia sem palavras: eu te vejo e sua vida importa. Em um caderno gasto e cheio de manchas de café, ele anotava datas, nomes e situações, não para controlar, mas para lembrar quem deveria continuar acompanhando. Mas havia algo que ninguém parava para notar. O rosto de Julian começava a endurecer. Não era mais apenas cansaço, era uma espécie de vazio crescente, como se cada história que carregava lhe tirasse um pedaço de si mesmo. Alguns comentavam que homem nobre, outros diziam é como um santo, mas ninguém perguntava, e ele, quem o escuta? Nem mesmo Julian se fazia essa pergunta porque desde jovem havia aprendido que seu valor estava em ser útil. Dar era sua maneira de existir. Não conhecia outra forma de importar que não fosse sustentar os outros, e essa entrega constante foi o afastando sem que percebesse de algo fundamental, ele mesmo. Todo coração tem um limite, e o de Julian, embora parecesse inesgotável, também podia se quebrar. À medida que os anos passavam, seu corpo começou a enviar sinais. Dores que não cediam, insônia crônica, uma angústia silenciosa que o visitava de madrugada, mas ele, fiel ao seu costume, minimizava. Vai passar, dizia para si mesmo. Há outros que estão pior. Envolvia-se em sua jaqueta velha e continuava ouvindo. Era como se ajudar fosse uma segunda pele, algo que não podia tirar, mesmo que doesse carregá-la cada dia a mais. Até que um dia, simplesmente não aguentou mais. E naquele dia, ninguém bateu à sua porta. Você conheceu alguém assim? Ou talvez você tenha sido essa pessoa? Conte-me nos comentários, porque o que vem agora não é apenas a história de Julian, é um espelho onde talvez, sem perceber, você verá seu próprio reflexo. O silêncio que envolveu a casa de Julian naquele dia não nasceu da indiferença repentina, mas de anos em que ele mesmo ensinou o mundo a não se preocupar com ele. Para entender o porquê, é preciso olhar para trás, não para o dia em que ele se quebrou, mas para o dia em que aprendeu a não precisar de nada de ninguém. Julian nasceu em um verão quente,
daqueles que a cidade ainda lembrava pela seca que quase acabou com as colheitas. Sua mãe era uma mulher de caráter forte, mas distante. Seu pai, um pescador que passava mais tempo no mar do que em casa. Ele cresceu em um lar onde as palavras eram escassas e as emoções um luxo que não podiam se permitir. Desde pequeno aprendeu que chorar não mudava nada e que se quisesse algo teria que conseguir sozinho. Foi assim que, sem que ninguém pedisse, ele começou a ajudar. Aos 8 anos, consertava redes de pesca para seu pai sem que ele agradecesse. Aos 10, cuidava de sua irmã mais nova porque sua mãe trabalhava em 2 turnos. Aos 13, ouvia os problemas de outras crianças no recreio porque notava que alguns não tinham com quem conversar. Nunca o fez por obrigação. Fazia porque percebia o vazio nos outros e sua forma de amar era tentar preenchê-lo. Enquanto outras crianças brincavam na praia, Julian se sentava com o velho do cais que ninguém mais visitava. Fazia isso com uma naturalidade que surpreendia, como se tivesse nascido para acompanhar sem ser visto. Nunca pedia nada em troca e com o tempo também não esperava nada. Mas houve um momento-chave que selou sua forma de entender o mundo. Tinha 16 anos quando sua irmã mais nova, Laura, caiu em uma depressão profunda. Julian largou tudo para ficar com ela. Passava dias inteiros a acompanhando em silêncio, preparava comida, lia livros que encontrava na biblioteca da cidade. Pensava que esse amor, essa presença constante a salvariam. Mas em uma madrugada de inverno, Laura se foi. Entrou no mar e não voltou. O que restou em Julian não foi apenas o luto, foi uma convicção silenciosa. Amar significava dar tudo, mesmo quando não fosse suficiente. E que, se não pôde salvá-la, pelo menos deveria tentar salvar todos os outros. Desde então, Julian não voltou a pedir nada. Ninguém o ouviu dizer, estou cansado. Jamais pronunciou um não posso. Sua vida se tornou uma corrente de atos constantes que, com o tempo, se tornaram invisíveis para todos, exceto para ele. E, embora não dissesse, havia em seu coração um desejo profundo, enterrado sob camadas de entrega, que alguém alguma vez lhe perguntasse: e você, como está? Mas esse dia nunca chegou, e ele, fiel à sua história, jamais o pediu. Porque quando você se acostuma a ser o refúgio de todos, acaba acreditando que não tem o direito de precisar de refúgio. E Julian vivia assim, entre silêncios elegantes e sacrifícios disfarçados de vocação. O que a cidade via como fortaleza era, na verdade, uma forma refinada de solidão. Porque ajudar havia se tornado seu escudo, seu propósito e seu refúgio, mas também sua condenação. Desde aquela adolescência sem consolo, foi se tecendo o caráter de um homem que estava em toda parte, menos em si mesmo. Um homem que foi pai de muitos sem selo, amigo de todos e confidente de ninguém. Porque, embora todos o procurassem, quase ninguém o conhecia. Essa foi a paradoxo de sua existência. Quanto mais dava, mais sozinho ficava. Mas nem tudo era escuridão. Julian encontrava beleza no simples. Gostava de ver como os rostos se iluminavam quando alguém encontrava alívio em suas palavras. Apreciava o som das ondas ao amanhecer. Guardava cartas que nunca enviava e conchas marinhas entre as páginas de livros velhos. Tinha um mundo interno profundo que ninguém parava para explorar. E ainda assim nunca perdeu o calor humano. Mesmo que estivesse quebrado por dentro, sempre falava com ternura. Mesmo que se sentisse invisível, respondia com atenção. Porque em sua mente, se alguém precisasse de consolo, não deveria notar que ele também precisava. Esse era Julian. E essa história que nasceu numa infância cheia de ausências, floresceu numa vida de atos de amor, atos que outros desfrutavam, sem ver o preço que ele pagava por cada um, mas a alma, mesmo a mais nobre, também se esgota. E essa corda que começou a esticar na adolescência, em breve estaria prestes a se romper. Às vezes a dor não é notada porque vem disfarçada de rotina. E no caso de Julian, sua forma de viver sempre disponível, sempre ouvindo, não parecia extraordinária. Era simplesmente ele. Aquele que estava para todos, o que nunca falhava, o que nunca dizia não. Com os anos, sua presença se tornou a espinha dorsal emocional da cidade. Não tinha um cargo oficial, não recebia salário, mas todos sabiam que se algo desse errado, Julian estaria lá. Era o que chegava antes do psicólogo do hospital, o que acalmava com uma xícara de café enquanto os outros perdiam a cabeça, o que sustentava com suas palavras as rachaduras que mais ninguém queria ver. E sua casa, embora velha e modesta, transformou-se no refúgio silencioso de muitos. Não tinha letreiro nem campainha, mas quem entrava dizia que ali se respirava paz, sempre havia café quente sobre o fogão, um cobertor limpo no sofá
e um canto onde alguém podia sentar e chorar sem ser julgado. Os vizinhos diziam: Julian tem um dom, mas não era mágica. Era amor daquele que não pede nada, daquele que não aparece em discursos, mas salva vidas todos os dias. Sua casa era testemunha de tudo. Ali chegaram homens fugindo de vícios, mulheres fugindo de relacionamentos tóxicos, adolescentes com medo do futuro, idosos com terror do esquecimento. Todos em algum momento passaram por ali, e todos saíram com algo. Uma palavra, um abraço, um olhar que lhes lembrava que não estavam sozinhos. Julian nunca se queixava. Embora suas noites fossem em claro, embora suas costas doessem de tanto sentar na mesma posição, embora não se lembrasse de quando foi a última vez que alguém lhe perguntou como estava, ele sorria com os olhos, porque sabia que às vezes isso bastava para que alguém não se quebrasse. Mas o que poucos sabiam era que cada ato de ajuda, embora sincero, também era uma forma de evitar olhar para si mesmo. Porque se parasse, se deixasse de fazer pelos outros, teria que enfrentar o que ninguém via, seu próprio vazio, e assim dia após dia foi construindo um refúgio para os outros, mas não para ele. Seu quarto era a única parte da casa que parecia não pertencer ao lar. Desordenado, sem fotos, sem aconchego, como se tivesse reservado todo o amor para os outros e se esquecido de deixar um pouco para si. Um dia uma vizinha comentou: "Você notou que a luz de Julian nunca se apaga?" Outra respondeu: "Sim, parece que ele nunca dorme." E riram como se fosse uma anedota curiosa. Ninguém pensou que talvez isso fosse verdade, que enquanto todos descansavam, Julian continuava, que enquanto uns celebravam, ele estava ouvindo aqueles que não tinham nada para celebrar. Nos dias festivos, quando a praça da cidade se enchia de luzes e música, Julian estava em sua varanda recebendo quem não tinha para onde ir. Ninguém o convidava. Não porque não o quisessem, mas porque todos assumiam que ele não precisava ser convidado, que seu lugar era no dar, não no receber. E o mais triste era que ele também acreditava nisso. Porque quando você se acostuma a dar tudo, chega um ponto em que não sabe como pedir. E Julian já não sabia. Apenas sabia estar. Uma noite de tempestade, um jovem chegou à sua casa, encharcado e tremendo. Tinha tentado tirar a própria vida. Não tinha para onde ir. Julian o deixou entrar sem fazer perguntas. Deu-lhe roupas secas, preparou sopa e o deixou dormir em seu sofá. Ninguém soube disso, nem o jovem comentou depois. Mas naquele dia, como muitos outros, Julian foi salva-vidas. E assim, sua história foi se tecendo entre as histórias de todos, mas sem nunca ocupar o centro. Como aquelas costuras que não se veem, mas que mantêm tudo unido. Julian era isso, o fio invisível de uma cidade que sem saber se apoiava em sua entrega constante e silenciosa. Mas nenhum fio resiste para sempre. E ele, embora não dissesse, começava a sentir que algo dentro estava a afrouxar, como um leve puxão na alma, uma vibração sutil no fundo de seu ser que anunciava o inevitável. Com o passar do tempo, a alma de Julian começou a se cansar. Não de ajudar, mas de fazê-lo em silêncio, sem que ninguém percebesse o custo que isso tinha para ele. Era como se a cidade inteira tivesse se acostumado tanto à sua presença que já não o via. No começo eram pequenos detalhes, uma promessa de visita que nunca se cumpria, um favor que era dado como certo, um agradecimento que ficava no ar. Depois o esquecimento se tornou costume. As pessoas diziam: Julian resolve, com a mesma naturalidade com que diziam: vai chover. E quando as pessoas se acostumam a receber, sem olhar, o coração de quem dá começa a se sentir invisível. Julian não recriminava, não sabia como. Em vez de se zangar, trabalhava mais. Dizia que tudo estava bem, embora por dentro algo se apagasse um pouco mais a cada dia. Seu sorriso continuava ali, mas já não vinha da alma, e sim do costume. Uma tarde, um homem chegou desesperado. Seu filho havia caído nas drogas e não sabia o que fazer. Julian largou tudo, conversou com o jovem por horas, o acompanhou a uma clínica de reabilitação na cidade e pagou o primeiro mês do próprio bolso. Eu te devolvo no mês que vem, disse o pai. Os meses se passaram e ele nunca mais voltou. Na semana seguinte, uma mulher lhe pediu para mediar seu divórcio. Ele concordou. Passou tardes inteiras ouvindo ambas as partes, ajudando-os a chegar a acordos. Quando tudo terminou, a mulher lhe disse apenas um obrigado apressado antes de ir embora. E assim, pouco a pouco, a generosidade de Julian se tornou uma ferramenta para os outros. O que era um ato de amor se transformou num dever não reconhecido. Dom Arturo, um idoso da cidade, foi um dos poucos que notou. Rapaz, você dá demais.
disse-lhe uma tarde enquanto Julian consertava uma cadeira quebrada para ele. O mundo nem sempre devolve o que recebe, Julian sorriu. Não espero que o faça. Não diga isso, respondeu Arturo, olhando-o com preocupação. Se você der sem deixar espaço para si mesmo, um dia vai ficar vazio. Julian ficou em silêncio. Pela primeira vez, seus olhos se umedeceram. Não porque não soubesse, mas porque sabia muito bem. Mas o cansaço não se mede em lágrimas. Mede-se em gestos, em como as mãos tremem um pouco mais, em como as costas curvam antes da hora, em como a alma, mesmo quando sorri, começa a pedir descanso. Julian continuava ajudando, mas já não com a mesma energia. Havia noites em que mal conseguia ficar acordado, e mesmo assim terminava o que os outros precisavam. Dizia, só mais um pouco. E esse pouco se tornou uma corrente invisível. A cidade, sem má intenção, começou a depender completamente dele. Se alguém tinha uma crise, procuravam Julian. Se havia um conflito, ele mediava. Se algo dava errado, diziam, Julian saberá o que fazer. E Julian fazia sempre, embora seu corpo lhe implorasse para parar. Mas um dia, esse corpo começou a traí-lo. Uma ansiedade constante, ataques de pânico noturnos, um esgotamento mental que nenhuma quantidade de sono podia curar. É o estresse, dizia, cobrindo-se com sua jaqueta. Mas na verdade era algo mais. Era a fatura da alma passando pelo corpo. Camila, uma de suas vizinhas mais jovens, começou a visitá-lo não por carinho, mas por interesse. Sempre tinha algo a pedir. Julian, você poderia falar com meu filho? Julian, você pode me ajudar com meu currículo? Julian, você tem um tempo para me ouvir? E embora Julian soubesse que Camila não o procurava por amizade, não conseguia dizer não. Era sua natureza. Mas dentro dele começava a crescer uma voz tênue, quase imperceptível, que dizia: E você? Quem cuida de você? Uma noite, enquanto terminava de revisar uma carta de recomendação para um jovem que nem sequer lhe havia agradecido, essa voz se tornou mais forte. Ele parou, olhou para suas mãos trêmulas e pensou em Laura. Em como a acompanhou até o fim. Em como, ao partir, ela lhe deixou um ensinamento silencioso. Que o amor sem descanso também pode destruir. Julian suspirou. Lá fora, as ondas batiam com força contra as rochas, e por um instante ele se sentiu pequeno. Tão pequeno quanto quando era criança e dormia sozinho naquela casa fria. Mas ao amanhecer voltou a se levantar, preparou café e abriu a porta para receber a cidade como sempre. Porque embora o cansaço pesasse em sua alma, havia algo mais forte que o esgotamento, a necessidade de se sentir útil. E assim continuou sustentando a todos, sem saber que esse esforço constante o estava deixando sem sustentação a ele mesmo. Era invisível, mas indispensável, e essa combinação é a mais perigosa de todas. E enquanto Julian seguia, como todos os dias, ajudando sem pausa nem condições, algumas pessoas começaram a deixar rastros mais profundos em sua história. Não eram muitos, mas entre eles estavam Mateu e Dom Arturo. Mateu era um rapaz de 19 anos, magro como um junco e com os olhos cheios de uma tristeza que parecia mais velha que ele. Vivia com uma mãe emocionalmente ausente e um pai que o havia abandonado quando tinha 5 anos. Aos 14, Juliá trabalhava no porto e aos 17 tinha abandonado a escola para sobreviver. Ninguém falava com ele além de uma saudação distante. Mas um dia, com a camisa rasgada e a voz embargada, apareceu na porta de Julian. Não disse muito, apenas perguntou se tinha café. Julian olhou para ele com aquela mistura de doçura e firmeza que tinha para aqueles que sofriam em silêncio e disse: Tenho café e tenho tempo, mas fique. Não venha só para tomar algo. E assim começou uma das poucas relações que Julian manteve para além do dar imediato. Mateu voltou no dia seguinte e no outro. Nunca pediu, apenas aceitava. Às vezes ajudava a consertar coisas na casa, outras vezes sentava na varanda para olhar o mar. Julian o ensinou a pescar não por necessidade, mas porque intuiu que esse gesto podia devolver-lhe algo de valor próprio. E enquanto o fazia, Mateu começava a se endireitar como uma planta que finalmente encontra o sol. Passaram semanas e depois meses. A cidade seguia seu curso indiferente, mas na casa de Julian nascia um vínculo silencioso. Alguém que recebia sim, mas que também começava a cuidar. Mateu começou a notar coisas que os outros não viam, que Julian mal comia, que sua respiração ficava ofegante quando subia escadas, que às vezes ficava olhando o horizonte com os olhos vazios. Uma tarde lhe perguntou: Por que você faz tanto se ninguém faz nada por você? Julian demorou a responder: Porque se eu parar de fazer, quem o fará?
Mateu não soube o que dizer, mas desde então começou a ficar mais tempo, a cozinhar sem que pedissem, a limpar a casa quando Julián não tinha forças. E depois havia Dom Arturo, um homem de 70 e poucos anos, de costas curvadas, mas com uma mente clara como a água. Tinha sido carpinteiro da cidade, mas agora vivia sozinho, com mais lembranças do que visitas. Ao contrário dos outros, ele se envia. Cada vez que Julián o visitava, não apenas agradecia, perguntava, olhava com atenção. Você está mais magro? Dizia com tom de avô preocupado. E suas mãos tremem. Julián desviava do assunto como sempre, mas Dom Arturo insistia. Você é forte sim, mas também merece descanso. A cidade acredita que você é indestrutível, e eu sei que não é. Um dia, quando Julián quase não conseguia se levantar, foi Dom Arturo quem apareceu na porta com uma panela nas mãos. Deixou-a, sem dizer nada, e foi embora. Não era apenas comida, era um sinal, um ato pequeno, mas diferente. Um que dizia, eu te vejo. Naquela mesma tarde, Dom Arturo foi ao mercado e falou em voz alta para que todos ouvissem. Julián não é uma máquina, é uma pessoa. Se vocês não se derem conta, um dia ele vai se quebrar e aí sim vocês vão sentir falta. Alguns olharam para ele estranho, outros baixaram a vista. Ninguém respondeu, mas Mateu, que passava por perto, ouviu e algo dentro dele se ativou. Naquela noite, enquanto Julián dormia sentado em sua cadeira, Mateu cobriu seus ombros com um cobertor. Depois deixou uma nota escrita com dificuldade, mas com verdade. Não se preocupe, hoje eu cuido de tudo. Pela primeira vez, Julián chorou sem se esconder. Não por tristeza, mas porque alguém finalmente havia quebrado a rotina do esquecimento. E embora fossem apenas duas pessoas, pela primeira vez não se sentiu completamente sozinho. Mas o resto da cidade, alheio a essa pequena revolução de ternura, continuava chegando com pedidos, exigências e promessas que não se cumpriam. Julián, como sempre, abria a porta, mas agora pelo menos mais alguém o estava observando por dentro. E foi Mateu, em uma noite qualquer, quem lhe perguntou: alguma vez alguém te devolveu tudo o que você deu? Julián sorriu com tristeza. Uma vez conheci alguém a quem sim devolveram, e foi lindo. Mateu, curioso, sentou-se ao lado dele enquanto preparava o jantar. Quem? Chamava-se Samuel, disse, enquanto seu olhar se perdia no vapor da panela. Era professor primário numa cidade a algumas horas daqui. Não ganhava muito, mas sempre que uma criança não tinha material escolar, ele os comprava, às vezes com seu próprio salário. E não o fazia por caridade, mas porque dizia que a educação não apenas enchia a mente, também curava o futuro. Mateu escutava em silêncio, atento. Os anos se passaram e Samuel continuou igual. Ajudava sem medida. As crianças o adoravam, mas os adultos o davam por certo. Até que um dia Samuel adoeceu gravemente. A cidade inteira acordou. Sem que ele pedisse, organizaram uma coleta. As crianças venderam desenhos, as famílias doaram o que podiam. Os idosos trouxeram suas economias guardadas em potes. Em menos de uma semana ele tinha para o tratamento e mais apoio do que havia imaginado. Cada um voltou, não por necessidade, mas por carinho. Julián deixou cair uma batata na panela e concluiu. Samuel não ficou rico, mas se tornou querido. O que ele deu voltou multiplicado. Mateu perguntou, e você por que não se tornou como Samuel? Ele baixou o olhar pensativo. Talvez porque nunca soube pedir ajuda. Samuel não a pediu, mas seu povo se deu conta. Eu ainda não. O silêncio se instalou na cozinha. Só se ouvia o borbulhar suave da sopa. Você acha que isso pode mudar? Insistiu Mateu. Acho que tudo muda quando alguém começa a olhar diferente, disse Julián, e o olhou nos olhos. Você já começou. Naquela noite, Mateu não dormiu. Ficou na cozinha preparando pão com uma receita que havia aprendido observando Julián. Ao amanhecer, saiu pela cidade com uma cesta. Não vendia nada. Dava pão de presente. A cada vizinho dizia apenas uma frase. Isto é da parte de Julián. Não explicou mais. Apenas deixou o pão quente em suas mãos e continuou caminhando. No início as pessoas ficaram surpresas. Alguns pensaram que era uma campanha, outros uma piada. Mas ao abrir a sacola e sentir o aroma, algo se mexia dentro. Um casal de idosos se aproximou em silêncio, pegou uma sacola e se olharam com vergonha. Faz anos que não o visitávamos, disse a mulher. E quantas vezes ele nos ajudou quando pensávamos em nos separar? Dom Arturo de sua janela observava tudo com a serenidade de quem sabe que as sementes que plantou começam a brotar. Naquela noite, antes de dormir, escreveu em seu caderno: às vezes basta um gesto para começar a reparar uma vida.
Enquanto isso, em casa, Julian olhava o pão que Mateu havia deixado sobre a mesa. Não sabia de onde vinha nem por que tinha aquela forma tão particular. Partiu-o com as mãos e o cheiro o envolveu com uma memória adormecida. Era a receita de sua avó, a mesma que ele havia ensinado a Mateu, quase sem pensar. Mas esse pão tinha um sabor diferente. Sabia a gratidão e pela primeira vez em muito tempo Julian chorou. Não de cansaço, mas de alívio. Lá fora, Mateu continuava caminhando. Não tinha dinheiro nem poder. Só tinha uma missão: lembrar à cidade quem era Julian. E enquanto o fazia, algo começava a despertar. Um murmúrio entre vizinhos, um eco que se repetia. E se lhe devolvêssemos algo? Talvez pela primeira vez alguém tivesse entendido como se começa a devolver o que parece não ter preço. A história de Samuel ainda pairava na mente de Julian, mas seu corpo já não podia sustentar tanta lembrança. O cansaço havia deixado de ser um visitante ocasional. Tinha se tornado um hóspede permanente. As mãos lhe tremiam mesmo antes de pegar a xícara de café. As pernas ficavam bambas antes de terminar a primeira conversa do dia. Cada manhã ele acordava mais tarde, não porque quisesse, mas porque seu corpo já não respondia com a mesma vontade de antes. A lâmpada da varanda acendia com pouca luz, e seus olhos cansados demoravam a se adaptar. Mas ainda assim ele seguia. Lá fora, alguns começavam a falar dele. Você o viu ontem? Parece mais magro. Antes ele era mais forte. Talvez ele já não aguente tanto. Mas eram apenas frases lançadas ao vento. Ninguém batia à sua porta. Ninguém dizia: deixe-me ajudar você. Mateu notava tudo. Cada pequena mudança, cada xícara que caía de suas mãos. E Dom Arturo, de seu canto, escrevia silêncios em seu caderno. A cidade começa a despertar, mas ele está se apagando. Uma manhã, Julian tentou levantar uma caixa cheia de livros que alguém havia deixado para doação. Escorregou. O golpe foi seco. Os livros se espalharam pelo chão como pássaros caídos. Ele ficou imóvel, olhando a desordem. Não chorou, não gritou. Apenas ficou ali observando. Mateu o encontrou minutos depois, ainda sentado no chão. Você está bem? Ele assentiu, mas sua voz não saiu. Então Mateu, sem perguntar mais, o ajudou a se levantar, recolheu os livros e preparou o café da manhã. Essa foi a primeira vez que Julian não cuidou da casa. O resto do dia ele passou em sua cadeira, envolvido em um cobertor. De vez em quando fechava os olhos por mais tempo do que o devido. O corpo pedia trégua. A mente ainda lutava. Mas por dentro algo já estava se rompendo. Enquanto isso, na praça, alguns vizinhos comentavam o pão que Mateu havia entregado. Foi bonito o gesto. Julian sempre ajudou. Mas eram murmúrios. Ninguém imaginava que naquele momento o homem que sempre estava já não podia mais. Dom Arturo decidiu agir. Pegou uma folha de seu caderno e pregou na porta da igreja. A mensagem era simples. Não esperem que seja tarde para agradecer. Julian não é eterno. Alguns pararam para ler, outros passaram direto. Mas a frase ficou ali, como uma sombra na consciência coletiva. Naquela tarde, Julian sentiu uma tontura ao caminhar para seu quarto. Apoiou-se na parede. O pulso acelerou por alguns segundos que pareceram eternos. Sentou-se na beira da cama, respirando com dificuldade. Foi só o cansaço, sussurrou. Mas não era. Naquela noite ele não conseguiu dormir. A ansiedade o interrompia a cada poucos minutos. Os cobertores já não bastavam para lhe dar calma. Seu corpo, outrora incansável, pedia descanso como uma criança assustada. Em outro canto da cidade, uma carta que Mateu havia deixado debaixo de uma porta provocou algo inesperado. A mulher que a recebeu não disse nada. Foi para a sua cozinha, preparou uma refeição caseira e caminhou em direção à casa de Julian. Um vizinho a viu. Aonde você vai com isso? Saldar uma dívida de anos. E assim, um a um, alguns começaram a se mover. Não todos, mas o suficiente para acender uma faísca. Uma faísca que, como o cansaço de Julian, já não podia passar despercebida. O corpo de Julian começou a falar por ele, embora ninguém o escutasse. A ansiedade se tornou sua nova companhia, uma angústia constante que se infiltrava entre as noites frias como um visitante indesejado. No começo ele a ignorou, como havia ignorado tantos sinais antes. É só o estresse, dizia apertando o peito, mas o corpo não entende de desculpas. As mãos que antes se moviam com precisão sobre os livros ou o café agora tremiam ao segurar uma xícara. Às vezes as coisas caíam e ele ria para disfarçar. Que desajeitado estou hoje, murmurava, como se fosse culpa do acaso.
e não do esgotamento que lhe percorria os ossos. Mateu notava. Tentava ajudar mais, cozinhar mais, limpar mais, mas Julian seguia com sua teimosia amável, aquela que confunde a força com a obrigação de não falhar. Se eu descansar, tudo atrasa, dizia. E se você não descansar, tudo acaba, respondia Mateu com firmeza. Ele o olhava com ternura, mas não com convicção. Às vezes o amor próprio não se perde de repente. Ele se desgasta entre as dobras do costume. Dom Arturo continuava escrevendo todos os dias, registrando em seu caderno os sintomas da alma alheia. Julian anda sem pausa. O corpo se apaga quando o coração não tem quem o cuide. Uma manhã, o vento entrou pelas frestas da porta e Julian sentiu um arrepio tão profundo que teve que se sentar. Um ataque de pânico chegou como uma onda lenta, subindo do peito até a garganta. Mas ainda assim ele abriu a janela e continuou a arrumar papéis. Não para ele, claro, para os outros. Ao meio-dia, Mateus chegou com provisões e o encontrou pálido, com os lábios secos. Você não deveria estar de pé, lhe disse. As pessoas não esperam, respondeu Julian. A vida também não, respondeu Mateus com firmeza. Julian tentou sorrir, mas doeu. O ar lhe queimava os pulmões. Apoiou-se na mesa e fechou os olhos. Por um instante, o silêncio encheu todo o cômodo. Mateus correu para o lado dele, mas Julian fez um gesto fraco com a mão. Não é nada, só fiquei tonto. Não era verdade. Naquela noite, quando Mateus já dormia no quarto ao lado, Julian se levantou com dificuldade e procurou um cobertor extra. A angústia o obrigava a tremer. Sentou-se em frente à janela e abraçou os joelhos. Lá fora chovia, e o som das gotas batendo no telhado o acompanhou até o amanhecer. Na manhã seguinte, a cidade voltou à sua rotina. Ninguém notou que a lâmpada da casa de Julian já não brilhava com a mesma intensidade. Ninguém reparou que a janela permanecia fechada. Mas os rumores cresciam. Parece que ele já não trabalha como antes. Antes ele era mais rápido. Está ficando frágil. Pobre homem. Ninguém perguntava por quê. Ninguém ia vê-lo. Dom Arturo, preocupado, caminhou até a casa dele. Mateus abriu a porta, com olheiras. Ele está dormindo, disse em voz baixa. Desde quando? Desde ontem à tarde. Mal come. Arturo deixou uma cesta sobre a mesa, pão, caldo e uma carta. Quando ele acordar, entregue-lhe isto, pediu. Horas depois, Julian abriu os olhos. Sobre a mesa, a nota de Dom Arturo dizia: às vezes a alma que mais alimenta é a que mais fome tem. Julian a leu várias vezes. Sentiu uma pontada no peito. Não de doença, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, compreendeu que também precisava que cuidassem dele. Mas o hábito de ser forte é difícil de quebrar. Então, mais uma vez, ele se levantou. O corpo protestou. A cabeça pesava. Mas o coração obstinado continuou batendo com a mesma consigna de sempre. Só mais um pouco. Naquela noite, o ar cheirava a sal e a café. De longe, alguns viram uma pequena coluna de luz em sua janela. Ah, lá está Julian trabalhando de novo, disseram, como se fosse algo bom. Ninguém imaginava que essa luz na verdade não era de trabalho, era de resistência. Uma última chama sustentando o que restava de um homem que havia sustentado a todos. E enquanto a cidade dormia, Julian continuava acordado. Não escrevia, não cozinhava. Apenas respirava devagar, com esforço, olhando a vela bruxuleante. Em sua mente, a voz de sua irmã Laura retornou como um sussurro antigo. Você não pode dar o que não lhe resta, irmão. Então, pela primeira vez, Julian chorou sem culpa. Não por cansaço, mas por entender que amar também significa aprender a receber. Mas ao amanhecer ninguém soube. Lá fora, a cidade acordava no ritmo de sempre. Lá dentro, ele continuava lutando em silêncio. Enquanto o mundo ainda não se dava conta de que estava perdendo seu coração mais nobre, Julian não apareceu em sua varanda naquela manhã. Nem a lâmpada de sua janela se acendeu durante a madrugada. E isso foi suficiente para que a inquietação começasse a circular entre os murmúrios da cidade como uma corrente de água fria. No entanto, a reação não foi imediata, foi tíbia, como o tipo de culpa que não se quer aceitar. Uma vizinha perguntou em voz baixa: será que foram visitá-lo? Ninguém respondeu. Passou o primeiro dia e ninguém bateu à sua porta. Passou o segundo e começaram as justificativas. Com certeza ele está descansando. Merece. Talvez tenha ido à cidade. Ele é forte, já vai se recuperar. Cada frase era uma tentativa de alívio para as próprias consciências, não para ele.
Mateu, com os olhos fundos devido à insônia, fazia todo o possível para manter a casa funcionando. Levava-lhe caldos, ajudava-o a se trocar, abria as janelas para deixar o sol entrar. Mas nada parecia aliviar aquela angústia persistente que se agarrava ao corpo de Julián como um inverno interno. Dom Arturo via tudo. Cada manhã passava pela porta com um caderno novo na mão e uma nota escrita na noite anterior. Deixava-a ali sem dizer nada. Uma dizia: a ausência de gratidão também adoece. Outra: o que é dado sem esperar merece voltar sem ser pedido. Cada frase batia como um eco no silêncio. No terceiro dia, uma jovem se aproximou da porta da casa com uma sacola de frutas. Bateu uma vez, mas ao não receber resposta, foi embora. Não perguntou por Julián, apenas deixou a sacola e seguiu seu caminho. Era mais um gesto de obrigação do que de amor, como quem cumpre algo para silenciar sua própria incomodidade. Nesse mesmo dia, uma mãe na praça comentava: o conselho que Julián deu ao meu filho o salvou de tomar más decisões. Nunca lhe agradeci como devia. Eu ia dizer depois, mas a vida, você sabe. Outra mulher assentiu. Ele me ajudou quando eu pensava em me divorciar. Sempre dizia que não precisava de nada. Que difícil ajudar quem nunca pede. E aí estava o problema. Julián não pedia. Nunca o fez. E por isso a maioria assumiu que ele não precisava. Que bastava admirá-lo à distância, que dizer que bom que ele era suficiente. Mas não era suficiente. A negligência nem sempre é mal intencionada. Às vezes se disfarça de rotina, de comodidade, dessa perigosa crença de que alguém forte pode carregar tudo para sempre. Naquela noite, Mateu desceu para a cozinha e encontrou uma carta aberta sobre a mesa. Era de Dom Arturo. Dizia: as cidades não morrem por falta de pão, mas por esquecimento de quem o distribui. Sentiu uma pontada no peito. A frase pesou como uma pedra, porque ele também havia assumido que Julián era invencível. E embora estivesse ali, nem sempre soube vê-lo. Ao amanhecer do quarto dia, a cidade acordou com uma sensação estranha. Não era mais apenas inquietação. Era vazio. Falta de algo que não sabiam como nomear, mas que impregnava tudo. O cheiro do café não estava. A janela não se abriu. A praça pareceu mais fria e então finalmente alguém bateu à sua porta. Foi o mesmo homem que havia recebido uma carta de Mateu dias atrás. Abaixou a cabeça e bateu 3 vezes. Mateu abriu. Ele está? Não terminou a frase. O tom disse tudo. Mateu o fez entrar. A cozinha estava em silêncio. Sobre a mesa, uma xícara com café frio. No fundo, a voz de Julián mal se ouvia. Dizia palavras soltas entre sonhos, como quem fala com lembranças. E ali, diante dessa imagem, o homem compreendeu o que muitos já começavam a suspeitar, que haviam esperado demais para reagir, que haviam se apoiado na comodidade de sua entrega, sem olhar se ele ainda tinha com o que se sustentar. Naquele dia, mais vizinhos começaram a chegar. Deixavam coisas na porta, flores, cartas, frutas, promessas. Mas ele não as via. Dormia mais do que estava acordado. E o corpo, esse corpo que tanto serviu, começava a se render. O egoísmo involuntário da cidade não era crueldade. Era costume. E esse costume estava prestes a lhes ensinar uma lição que não esqueceriam. O silêncio daquela manhã não era como os anteriores. Não era apenas a falta de ruído. Era a presença de algo que a cidade finalmente estava começando a sentir. Ausência. Mateu não dormiu naquela noite. Ficou sentado ao lado da cama de Julián, vendo-o respirar com esforço. Seu rosto, que sempre havia sido o farol da casa, agora parecia uma vela prestes a se extinguir. Em seu peito, o jovem carregava uma mistura de culpa, amor e urgência. Não podia esperar mais. Saiu da casa ao amanhecer, cruzou a praça sem olhar para ninguém e parou em frente ao campanário. Sem pensar 2 vezes, puxou a corda do sino. O som retumbou por toda a cidade como um aviso. Os vizinhos saíram às portas alarmados. Alguns correram, outros olharam de longe. Mateu, com voz firme e a alma partida, gritou: não esperem que seja tarde demais. Julián nos deu tudo e nós o deixamos sozinho. As palavras atingiram onde mais doía, na consciência. Dom Arturo, de sua janela, viu as pessoas se reunirem. Fechou seu caderno pela última vez. Nele já não havia mais frases para escrever, porque a verdade já estava dita. Pegou sua bengala e caminhou em direção à casa de Julián. Em sua mente repassava todos os dias em que ele havia notado o desgaste, a dor, o esquecimento, mas também pensava no que ainda se podia fazer.
porque enquanto houver fôlego, há dívida que se pode pagar com amor. Quando chegou, viu Mateu chorando em silêncio na soleira. Arturo não disse nada, apenas pôs a mão em seu ombro e entrou. A casa já não cheirava a café nem a sal marinho. Cheirava a esforço, a corpo cansado, a despedida contida. Mas Arturo, que havia visto muitas partidas, sabia reconhecer quando alguém ainda estava lutando. Aproximou-se de Julián, segurou sua mão e sussurrou: "Não é justo que sempre seja você a dar. Hoje deixe-nos ser quem o sustenta." E então, com a determinação de quem sabe que as ações importam mais do que as palavras, saiu da casa e começou a organizar a cidade. "Você traga lenha, você procure o médico, você cuide de Mateu, e você escreva uma lista de todos que Julián ajudou. Que cada um venha, não com desculpas, mas com ação." A voz de Arturo, que durante anos havia sido suave e calada, se tornou o motor que a cidade precisava. Todos obedeceram, não por medo, mas por vergonha. Enquanto isso, Mateu ficou junto a Julián. Contava-lhe histórias que ele já conhecia. Lembrava de quando o levava para pescar, quando lhe ensinou a ouvir de verdade, quando lhe disse pela primeira vez: "O amor é dar sem se esvaziar." Agora ele entendia o que essas palavras significavam. O médico chegou no final da tarde. Disse que era esgotamento extremo, mas que havia esperança. Que se conseguissem que ele descansasse, comesse bem e recebesse cuidados constantes, ele se recuperaria. Mateu apertou a mão de Julián. Dom Arturo, da porta, assentiu em silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Julián não esteve sozinho. Em sua cozinha, as panelas serviam sopas feitas por mãos que ele havia consolado. Em sua sala, eram tecidas mantas com lã que antes ele mesmo havia distribuído. Na porta, crianças cantavam baixinho uma canção que Mateu lhes havia ensinado para que Julián a escutasse de seu quarto. E Arturo, o homem das frases sábias e dos cadernos cheios de observação, deixou uma última nota sobre a mesa. A gratidão não é dizer obrigado, é estar quando é preciso. Depois saiu para o jardim e sentou-se para esperar. Não precisava escrever mais. As histórias secundárias haviam chegado ao fim. Mas o que vinha agora era o verdadeiro coração do conto. O essencial não estava escrito, mas estava sendo vivido finalmente. Apesar do movimento repentino da cidade, do burburinho novo que agora enchia a casa de Julián, seu corpo parecia ir na direção contrária. A angústia não cedia. Ele dormia mais do que acordava. E quando fazia, suas palavras eram apenas suspiros. Mateu o cuidava com devoção, mas havia momentos em que o medo lhe nublava o julgamento. Perguntava-se se já era tarde demais. O médico voltava todas as manhãs, ajustava medicamentos, deixava indicações, mas nunca prometia nada. A única coisa que repetia com firmeza era que Julián precisava de descanso completo, sem interrupções, sem pressões. O que não dizia, mas todos intuíam, era que sua alma parecia mais cansada que seu corpo. Uma madrugada, enquanto todos dormiam, Julián abriu os olhos. Havia silêncio na casa. As sopas estavam servidas sobre a mesa, as mantas dobradas, as flores em jarras com água. Tudo estava onde deveria estar. Mas algo dentro dele sentia que faltava algo mais. Com esforço, sentou-se na cama. Suas pernas tremiam. Cada passo era uma luta, mas ele avançou. Saiu do quarto, cruzou o corredor e entrou no velho escritório que estava fechado havia semanas. O ar tinha cheiro de papel adormecido, de tinta velha, de lembranças. Acendeu a lamparina a óleo. A luz tremeu igual às suas mãos. Sentou-se em frente à escrivaninha, aquela que o havia acompanhado por tantos anos como uma extensão de sua própria existência. Colocou uma folha sob seus dedos, mas desta vez não para escrever nada de outros, queria escrever algo para ele. "Se eu for, que saibam que valeu a pena", murmurou enquanto ajustava a pena. Começou a escrever, embora muito devagar, mas seu corpo já não respondia igual. Uma tontura súbita o sacudiu. A visão ficou turva. Tentou se segurar na borda da escrivaninha, mas não alcançou. Caiu no chão com um baque seco. O barulho acordou Mateu, que correu descalço até o escritório. Encontrou-o caído, com a lamparina ainda acesa, a pena no chão e a folha pela metade com as palavras inacabadas: "Valeu a..." "Julián!" gritou Mateu, ajoelhando-se ao seu lado. "Julián, por favor." Levantou-o com cuidado, falou com ele, suplicou, prometeu coisas que nunca antes havia se atrevido a dizer. Em segundos, a casa inteira se encheu de passos, vozes e medo.
Dom Arturo apareceu envolto em seu casaco pálido, segurando-se no batente da porta. O médico chegou um pouco depois, avaliou Julián rapidamente, levou-o de volta para a cama, ajustou medicamentos, deu ordens precisas e, então, pela primeira vez foi honesto. Este é o momento crítico. Seu corpo está no limite. A única coisa que pode sustentá-lo agora é o amor. A frase, dita com tanta simplicidade, ficou suspensa no ar. Mateu a repetiu em sua cabeça incessantemente enquanto lhe umedecia os lábios com um pano. Dom Arturo colocou sua cadeira ao lado da cama, e a cidade, ao saber, começou a chegar um por um. Não apenas com coisas, com presença, com palavras, com memória. Um trouxe uma foto de 20 anos atrás com Julián, outro levou um desenho que ele havia emoldurado. Alguns levaram cartas antigas, um violão que ele havia consertado. Naquela noite, Julián não falou, mas chorou em silêncio ao sentir tantas mãos juntas. Pela primeira vez, não lhe pedindo, mas lhe dando. E pela primeira vez em muito tempo sentiu que não precisava provar nada, que sua história não seria esquecida, que o amor que havia semeado não se havia perdido, apenas estava esperando o momento certo para florescer. O amanhecer que se seguiu àquela noite crítica não trouxe urgências nem corridas. A cidade inteira parecia caminhar mais devagar, como se finalmente entendesse o peso de cada gesto que havia passado despercebido por anos. Julián continuava fraco, mas estava vivo. E isso, para muitos, pareceu uma segunda oportunidade. Não apenas para ele, mas para todos. Na praça começaram a surgir conversas diferentes. Já não eram sobre o mercado, o clima ou as dívidas. Eram sobre Julián, sobre suas palavras, sobre tudo o que havia feito por eles. Por anos, sua presença silenciosa havia mantido a cidade unida. E só agora entendiam que ele não era apenas o que ouvia, era a alma do lugar. Uma jovem mãe vestida com um casaco que Julián havia ajudado a conseguir no inverno anterior disse com voz trêmula: "Não me lembro de ter lhe agradecido de verdade." E esse simples comentário foi como uma faísca, porque ninguém se lembrava de tê-lo feito também. Nesse mesmo dia, Mateus saiu para o jardim com um caderno. Sentou-se sob a árvore em frente à casa e começou a anotar, um por um, os nomes de quem Julián havia ajudado. Não com reproche, mas com memória, porque as dívidas de gratidão não se pagam com dinheiro, são saldadas com atos. Dom Arturo se juntou a ele, e entre os dois começaram a organizar algo que nunca havia sido feito naquela cidade, uma cerimônia para um homem que jamais pediu nada em troca. Não será uma homenagem de despedida, disse Arturo com firmeza. Será um reconhecimento em vida. O anúncio se espalhou rápido, e pela primeira vez não houve indiferença. Homens e mulheres se ofereceram para limpar o escritório, pintar as paredes, plantar flores no jardim, preparar comida para os visitantes. Cada pessoa trazia consigo não apenas uma ajuda, mas uma história, uma memória que precisava ser dita em voz alta. Não para glorificar Julián, mas para que nunca mais alguém que dá tanto se torne invisível. Quando o dia chegou, o pátio da casa estava cheio, não de enfeites, mas de rostos comovidos. Havia quem jamais havia falado em público, mas naquele dia se atreveu. Julián me ouviu quando eu pensava em tirar a própria vida e nunca me julgou uma única vez. Eu estava passando por um divórcio. Ele me ajudou a encontrar a paz sem impor sua opinião. Histórias simples, mas profundas. Testemunhos de vidas tocadas em silêncio. Em pequenos gestos que juntos teciam algo maior. E então, sem aviso prévio, alguém começou a ler uma carta. Era de Julián. Mateu a havia encontrado em sua mesinha de cabeceira, escrita antes de sua queda. Nela dizia: "Se você está lendo isto, é porque eu sobrevivi ou porque finalmente alguém me olhou além das minhas mãos. Não quero que se lembrem de mim pelo que fiz, mas pelo que senti fazendo. Eu amei. Mas também aprendi, com dor, que quem dá também precisa ser visto, cuidado e abraçado." Ao terminar, não houve aplausos, apenas um silêncio denso, cheio de reflexão, e depois um abraço coletivo, como se toda a cidade entendesse que naquele dia não apenas reconheciam Julián, mas também pediam perdão sem dizê-lo. As crianças colocaram uma manta tecida por vários vizinhos em seu colo. Um idoso deixou uma bengala esculpida à mão na entrada do escritório. E Arturo, com os olhos úmidos, pegou o caderno de Mateu, fechou com as duas mãos e disse: "Agora a história de Julián também é nossa. E não vamos esquecer." Desse dia em diante, em cada casa da cidade, alguém começou a olhar diferente para quem dá sem pedir. E isso, sem saber, era a verdadeira mudança que Julián havia tecido sem uma única palavra forçada.
Com os dias, Julian começou a recuperar algo mais que forças físicas. Recuperou seu lugar. Já não era o homem que todos procuravam apenas pelo que podia fazer, mas o que agora ouviam pelo que tinha a dizer. Sentado em sua cadeira junto à janela, com uma manta sobre as pernas e o caderno nas mãos, olhava o ir e vir da cidade com um olhar diferente. Não porque eles tivessem mudado completamente, mas porque agora ele sim podia ver a diferença entre ser querido e ser útil. Um dia, quando Mateus se sentou ao lado dele, Julian lhe pediu algo. Quero que você anote o que vou dizer. Sussurrou com voz suave, mas firme. Mateus abriu o caderno e preparou seu lápis. Julian fechou os olhos por um instante e depois falou: Não deixe de ajudar, filho, mas nunca o faça esperando que te vejam. Ajude porque nasce de você, não porque espere que alguém note. E se um dia você se der conta de que está se esvaziando, não se culpe, mas também não pare. Apenas aprenda a se cercar de quem te devolve pelo menos um olhar. Essa é a única maneira de continuar sem se quebrar. Mateus escreveu cada palavra com uma mistura de orgulho e tristeza. Sabia que essas frases não eram apenas para ele, mas para qualquer um que alguma vez tenha dado mais do que tinha. Julian respirou fundo. Seus olhos brilhavam com um tipo de paz que não se vê frequentemente, como se finalmente compreendesse que sua história não havia sido em vão, que sua queda não foi o final, mas o despertar de todos que o rodeavam. O escritório continuava fechado, mas não vazio. Em seu interior havia uma nova energia. Os vizinhos deixaram ali cartas, flores, livros, e Mateus, que havia aprendido mais nesses dias do que em toda a sua vida, colocou uma placa feita à mão na porta. Aqui viveu um homem que curou muito mais que feridas, e que nos ensinou a nunca deixar sozinhos aqueles que sempre estão para todos. Essa placa não era um enfeite, era uma promessa. Um lembrete de que nenhuma entrega sincera deve ficar sem resposta, e que aqueles que sustentam os outros merecem ser sustentados também. A saúde de Julian continuava frágil, mas seu espírito era mais forte do que nunca. E cada dia, mesmo que fosse apenas por alguns minutos, ele saía para a varanda, cobria-se com sua manta e sorria ao ver as crianças passando correndo, os vizinhos acenando de longe e Mateus, que já não apenas o cuidava, mas também o escutava. Uma manhã, com o sol de outono entrando pela janela, Julian pegou uma folha nova. Não era para deixar instruções nem despedidas. Era para escrever um último ensinamento. Não perca nunca a sua essência. Mesmo que o mundo não te olhe, quem ajuda com amor jamais está sozinho, embora às vezes pareça. E se você vir alguém que sempre dá, pare. Pergunte como está. Às vezes uma única pergunta basta para sustentar uma alma. Deixou a folha sobre a mesa, junto ao caderno que Mateus guardava como um tesouro. E então, com uma tranquilidade absoluta, fechou os olhos, não para partir, mas para descansar. Pela primeira vez, sabendo que sua mensagem havia sido ouvida, Mateus, sentado ao lado dele, pegou a folha e a leu em voz baixa. Não chorou. Não foi preciso. Seu silêncio estava cheio de amor. Dom Arturo da Soleira assentiu em silêncio, porque ambos sabiam que Julian havia semeado algo que viveria além dele. E naquele canto tranquilo do mundo nasceu uma certeza. Quem dá com amor merece mais que um obrigado. Merece ser parte da história, não apenas um rodapé. Há histórias que não precisam de grandes tragédias para deixar uma marca. Às vezes basta um homem simples, uma cadeira na varanda e um coração disposto a dar. A história de Julian não é apenas a história de um ouvinte. É o reflexo de todas essas pessoas que em silêncio tecem o bem-estar dos outros enquanto desfazem o seu próprio, sem que ninguém note. E hoje, se esta história tocou algo em você, não aguarde. Pergunte-se: a quem devo uma palavra de agradecimento? Quem na minha vida foi como Julian, sempre presente, sempre dando, embora ninguém notasse? Talvez seja a hora de vê-los, de perguntar como estão, de lhes dar um lugar real, porque ninguém deveria ter que adoecer para ser visto, valorizado e cuidado. Se você chegou até aqui e quer continuar aprendendo, inscreva-se no canal,